Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre imagem de Deus e o convidado do Religare é o Herbert Cirilo Gonçalves, doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas. Herbert, bem-vindo de volta ao Religare. Obrigado, Flávio, pelo convite. Para mim uma honra estar participando deste programa tão importante para a pesquisa e para os estudiosos, quem tem interesse em ciência da religião. Bom, você está em casa. E você, que segue o Religare aqui na TV Horizonte, já está também nos seguindo através do nosso canal no YouTube ou nas plataformas de podcast como o Spotify, por exemplo? Procure por Religare, Conhecimento e Religião, comece a nos seguir e também compartilhe o nosso programa com aquelas pessoas que você considera podem também gostar daquilo que nós fazemos aqui no nosso programa das conversas que nós temos aqui sobre religião. Herbert, como eu disse, bem-vindo de volta ao Religare. Da outra vez que você esteve aqui, você havia concluído uma pesquisa sobre a questão da teologia apofática. De lá até aqui, quando você agora concluiu a sua tese de doutorado com esse tema relacionado à imagem de Deus, né? O que é que mudou nesse percurso, ou você perseguiu uma mesma pista de investigação? Então, eu comecei nas ciências da religião, estudando pluralismo religioso, né, e diálogo interreligioso. Fiz a especialização pesquisando em cima de Karl Rahner, o tema dos cristãos anônimos e o existencial sobrenatural, uma tese muito própria de Karl Rahner sobre o outro religioso, né, interpretado dentro do cristianismo. No mestrado, eu trabalhei com um místico conhecido como Pseu-Dionísio Areopagita, sobre a mística dele, a teologia mística, e era um místico que influenciou toda uma tradição, que a gente chama de tradição apofática, ou da teologia negativa. E quando eu chego no doutorado, eu comecei a relacionar esses dois temas que já eram do meu interesse, tanto a teologia cristã do pluralismo religioso, que é também chamada de teologia das religiões, e o tema da tradição apofática, ou teologia negativa, né? Especialmente aquilo que a gente chama de mística, da teologia mística do Pseu-Dionísio Areopagita. Bem, o que significa essa categoria imagens de Deus que você está trabalhando, né, que você trabalhou na sua tese? Essa categoria, ela diz respeito às ideias ou às concepções de Deus próprias do sujeito religioso, tanto o indivíduo como do coletivo, né? Então, de uma sociedade ou de uma comunidade. Esta categoria, essa expressão, imagens de Deus, ela aparece em trabalhos de filósofos, teólogos, cientistas da religião, pessoas na área de história, pesquisas também relacionadas à área de psicologia, né? Então, é uma categoria que se usa bastante, mas ela não teve ainda uma sistematização. Então, a minha intenção era sistematizar esta categoria. Embora o meu interesse, desde o início, foi pelas concepções de um Deus intolerante e exclusivista dentro do cristianismo. Só que para poder pensar essa categoria de um Deus intolerante, de um Deus exclusivista, que eu chamo de Deus adverso à pluralidade religiosa, eu tive que verificar primeiro qual que era essa categoria, o que significa essas concepções de Deus. Então eu chego na ideia ou na categoria imagens de Deus, e depois de ter estudado a categoria imagens de Deus, eu comecei a tratá-la com uma chave hermenêutica, uma chave interpretativa do fenômeno das intolerâncias e dos exclusivismos teológicos, né? Sim. Quando você trabalha com imagem de Deus, você trabalhou, ou você separou conjuntos, né? Um conjunto que você identificou como lugares privilegiados dessa manifestação Sim. e expressões críticas dessas imagens. Explica para nós o que exatamente é cada um desses conjuntos. Sim.
Quando as imagens de Deus, como concepções ou ideias sobre Deus, eu trabalhei isso buscando primeiro a informação do que significa a categoria imagem. Então, nós chegamos com isso ao mundo grego, ao pensamento de Platão, a teoria das ideias, e também a teoria das formas, de Aristóteles. A ideia de imagens, ela nasce a partir da reflexão sobre como o ser humano conhece as coisas, os objetos. Então, ao conhecer as coisas, o intelecto, ao captar as coisas, ele formula um conceito. É isso que a gente chama de imagens, que eles trabalharam com a ideia de imagens. Ao conhecer a realidade, determinadas realidades, nós formulamos em nós imagens. Ok. Com isso, entre as várias imagens que o ser humano tem, que ele conhece do mundo, então, de ser humano mesmo, de história, de mundo, todas essas imagens, entre todas estas, a imagem de Deus. Talvez seja uma das mais potentes, uma das mais fortes, por causa da sua carga simbólica e etc. Como concepção, nós podemos dizer assim, existe na teologia as leituras teológicas de cada tempo. Então, a partir dessas leituras, nós podemos dizer que existem concepções de Deus diferentes. Na verdade, elas podem ser complementares, elas podem ser diversas, opostas, né, ou semelhantes. E, ao longo da história, nós podemos conceber ideias, imagens de Deus diferentes. Nós podemos, por exemplo, dizer que existe uma concepção de Deus no Antigo Testamento, uma concepção de Deus no Novo Testamento, uma concepção de Deus na modernidade, ou na contemporaneidade, ou na Idade Média, né? Ou então, quando a gente fala dos livros bíblicos, eu posso falar que existe uma concepção de Deus no Evangelho e no outro. Não necessariamente são opostas, podem ser complementares, mas muitas vezes também são diversas. Esses lugares, então, é a teologia, a arte. A arte cristã, ela é reveladora também de uma ideia de Deus. A arte fala do sublime, então ela toca nisso. As pinturas, por exemplo, nas catatumbas, existe uma linguagem, uma ideia que o artista quer dizer, que ele quer expressar. Então, tudo aquilo que revela, que é linguagem, é uma forma de expressão do que se acredita. Por exemplo, a liturgia, que é um outro lugar que eu coloco. Eu sempre digo isso, né? A maneira como o ser humano crê é a maneira como ele celebra. A maneira como ele ritualiza é a maneira como ele também acredita. Então, os gestos, as expressões, os cantos, as preces, isso tudo revela uma concepção de Deus, né? Quando alguém faz uma prece fervorosa, isso revela muito daquilo que ele crê. E um outro lugar é a cultura, que são os imaginários, que eles necessariamente estão vinculados às ideias de imagens, né? A concepção de imagens. O imaginário de uma cultura são o conjunto das imagens, não soltas, mas em relações, essas imagens. Então, as culturas têm uma concepção de Deus. E os encontros culturais acabam provocando isso. Por exemplo, no Brasil, quando a gente fala do cristianismo, mas nós falamos de outras matrizes culturais que chegam, africana, indígena, que já estava aqui, né, nas nossas terras, o cristianismo que chega, né? Então, essas outras matrizes também acabam influenciando as concepções, as imagens de um povo. Então, essas imagens são, como você disse, né? A teologia, a liturgia, a arte, o imaginário. Mas e as perspectivas críticas? Você também organizou um outro conjunto de expressões Exatamente. críticas a essas imagens de Deus. Sim. Há duas críticas que eu coloco assim, que uma nasce de fora, quando olho para as imagens, e outra de dentro do próprio cristianismo. A de fora é uma crítica dizendo que as imagens são projeções. É aquela crítica de Feuerbach e tantos outros, como os mestres das suspeitas, né, de Nietzsche, entre outros. As imagens são, na verdade, o ser humano que projeta um Deus, cria um Deus, essa que é a ideia dessa crítica, cria um Deus, e ele coloca mais
é ele mesmo sendo o próprio Deus, e então ele cria esse ser, que na verdade é um espelho dele, uma imagem dele, e cria toda uma moral e uma doutrina. Essa é uma crítica. Deus seria uma projeção. Então a imagem, as concepções são nada mais do que projeções humanas. Aí tem uma opinião diferente, que é dos teólogos, que diz que sim, que não há problema nas projeções. Desde que porque nós usamos linguagem. A linguagem humana, ela fala do seu mundo humano. Então, quando nós expressamos Deus ou mistério, nós acabamos por usar termos, conceitos, coisas do nosso mundo, né? Coisas de nós mesmos, né? Então, nós falamos que Deus chora, Deus se sente magoado, né? Entristecido, alegre. Essas são concepções, imagens humanas que nós colocamos em Deus. E para a teologia isso não é um problema. Ela entende isso como símbolos, né? A outra crítica é por parte de dentro da religião, quando eu olho para outras imagens diferentes, para outras concepções religiosas diferentes, seja dentro do cristianismo ou de outras religiões, e digo que aquilo são falsas imagens. Então eu chamo isso de idolatria. Então, se a primeira crítica é projeção humana, a segunda crítica de dentro agora da religião é que as outras imagens são formas de idolatria. Porque até o termo imagem, Flávio, ele tem uma série de traduções em grego. Então, ela pode ser eikona, ou eikon, ou ícone, né? Mas pode ser também eidolon, né? Ou eidos também, que dá a essência ou imagem, né? Mas o eidolon, que vem de ídolo, né? Essa ideia é uma ideia de falsa imagem. Então, quando eu olho para o outro, para a imagem do outro, e acho que ela não é verdadeira, porque a minha é verdadeira, então eu digo que aquela é uma forma de idolatria. Essas várias imagens, elas se manifestam ou podem ser percebidas de diferentes níveis, né? Do Sim. ponto de vista simbólico, do ponto de vista mítico, ou do ponto de vista teológico ou ético. De o que significa, né, cada um desses níveis. Mas eu vou pedir para você responder isso daqui a pouco, tá bom? A gente vai voltar nessa pergunta, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo no Religário de hoje. Eu converso com o Herbert Cirilo Gonçalves. Nós estamos conversando sobre imagens de Deus. Como eu disse, um intervalo que é breve e a gente volta já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. O Herbert Cirilo Gonçalves, doutor em Ciência da Religião, é o nosso convidado, está aqui no Religare de hoje, e nós estamos conversando sobre imagens de Deus. Eu deixei uma pergunta, pouco antes de chamar o nosso intervalo, que era sobre os níveis dessas imagens, né? O nível simbólico, o nível mítico, o nível teológico e o nível ético. Tudo isso a gente encontra na pesquisa do Herbert. O Herbert, explica para a gente sobre esses níveis de percepção, né, do ponto de vista do fenômeno religioso, né, sobre as imagens de Deus. O desafio foi transformar ou reconhecer que essas imagens, essa categoria, ela é fenomenológica. Ela nos ajuda a interpretar o fenômeno. E na fenomenologia, quando você vai pensar um fenômeno, você deve não ter as suas respostas prontas, né? Você deve perguntar ao sujeito religioso qual que é o sentido ou o significado que aquele conceito tem. Então, qual que era o conceito, qual que era o sentido da imagem de Deus de um determinado sujeito religioso? Quando a gente vai pesquisar isso, nós descobrimos com alguns fenomenólogos, por exemplo, os trabalhos de Paul Ricoeur ou de mitólogos como Mircea Eliade. Então, quando nós vamos perguntar sobre um fenômeno, eles nos falam, assim, sobretudo Paul Ricoeur, que a gente precisa buscar isso, as raízes de um fenômeno na história. Quando a gente vai fazer essa pesquisa, entre as primeiras imagens, nós temos a linguagem mítica dentro de uma religião. Talvez sejam as primeiras narrações que temos de um determinado povo, né? Não é o único exclusivo, mas são esses os mitos. Porém, o mito ele já traz elementos
que dizem de algo anterior à linguagem do ser humano, que a gente chama de nível pré-linguístico, que é o nível simbólico. Aqueles símbolos que estão na linguagem dos mitos, eles, na verdade, revelam algo anterior, que é algo que existe no ser humano, como símbolo. E o que são esses símbolos que aparecem ali, que são símbolos primários? Entre as várias formas de determinar isso, ou explicar isso, nós temos Jung, sobretudo, que fala de arquétipos. São experiências, são símbolos ou são aqueles modelos, aquelas imagens primordiais, por isso que eu usei o termo imagem, as imagens primordiais de experiências humanas primordiais também, dos homens primordiais. Então, por exemplo, quando a gente fala de elementos que se repetem em todas as culturas, nós vamos identificar que esse elemento que repete em todas as culturas, na verdade, é algo comum ao ser humano. O Jung chama isso de inconsciente coletivo, algo que já está presente no profundo do ser humano, que todos nós trazemos como experiências dos nossos ancestrais e que a gente acaba repetindo, a história acaba repetindo. Por exemplo, a figura do herói, né? Do herói, do vilão, do mocinho, isso está aí presente em todas as culturas. O sagrado, né? Essa imagem do sagrado, esses mitos estão presentes em todas as culturas. Então, esse é o primeiro nível, o nível simbólico. O segundo nível é o nível mítico. Então, as narrativas míticas, elas não são coisas falsas, como se pensa. A gente usa essa categoria mito como algo muito... como se fosse algo falso, né? E mito não é isso. E ele também não é pura racionalidade, como as pessoas pensam. Ele tem uma carga forte de elementos simbólicos. Então, quando a gente olha para o mito, cada elemento que tem ali ele é um símbolo. Então, nos mitos, nós podemos ver a configuração de como esse elemento que é anterior, que está no profundo do ser humano, como ele se revela. Por exemplo, o mito cósmico, né, que a gente fala do elemento da categoria sagrado. Então, o sagrado ele vai aparecer no mito de uma maneira muito interessante, que é uma primeira imagem que nós vamos ter, uma imagem simbólica, e depois a imagem de Deus, por exemplo, como a imagem do sagrado, ele vai aparecer nas reflexões míticas. A teologia, em seguida, ela vai sistematizar isso. A teologia é o momento em cada época em que o ser humano, a partir de um dado que é o da revelação, né? Então ele vai traduzir essas imagens do sagrado a partir também daquilo que se interpreta da revelação. Então a teologia é uma atualização desse mito e também da revelação em determinados contextos. São por isso que vão tendo imagens diferentes. E o nível ético, estou falando de uma maneira bem simplória, bem resumida, tá? O nível ético é porque tudo aquilo que, quando a gente olha para o homem religioso, a maneira como ele acredita, ele acaba levando isso para a sua vida. Então, nós agimos conforme aquilo que acreditamos. Então, as concepções que nós temos nos faz agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, aquilo que a gente defende. Então, o nosso agir no mundo tem muito a ver com a maneira como nós interpretamos Deus e como nós interpretamos outras tantas coisas na vida. Herbert, eu não sei se eu fiquei com essa impressão, se ela é adequada. Existe alguma hierarquia entre esses níveis? Não necessariamente, porque eles acabam... quando a gente fala do nível primário, que é esse intrínseco ao ser humano, que é parte do imaginário do inconsciente coletivo, isso não está presente só no primeiro homem, mas está presente ainda hoje. Então, quando eu interpreto teologia, esse nível está presente em mim. O nível mítico também está presente em mim. Porque no mito, por exemplo, o sagrado é aquele que dá sentido para a vida. Então, nós, hoje, a gente, de alguma forma, a gente quer retomar aquele momento sagrado. Então, quando eu celebro, quando eu faço teologia, quando eu rezo, de alguma forma eu estou meio que voltando àquele tempo mítico, com os deuses, eu entro em contato com os deuses, né? Não estou aqui desmerecendo uma experiência religiosa, né? Que pode se dar a qualquer momento, a experiência mística, porque isso é a segunda parte da minha tese até que eu vou trabalhar esse tema, né?
Mas isso tudo, quando o homem moderno, o homem e a mulher de hoje, eles estão envolvidos em todos esses níveis também que são anteriores. Sim. Teve algo que você disse no início da nossa conversa sobre a experiência adversa, né? Perdão, a imagem do Deus adverso ao diálogo interreligioso, ao pluralismo religioso, né? Isso. Eu gostaria de concluir a nossa conversa, né? Pedindo para você explicitar melhor o que é esse tema, porque, bom, ele parece central, inclusive, também na sua tese, que versa sobre a temática do pluralismo religioso. A teologia cristã do pluralismo religioso, ela tem uma maneira de olhar para as concepções da teologia, e entre essas concepções, ela define de diversas maneiras. Uma que é muito usual, é exclusivismo, inclusivismo e pluralismo, né? O exclusivismo, que é o que eu trabalho, ele se resume naquele famoso axioma: fora da igreja não há salvação, né? Extra ecclesia nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação, que é um axioma próprio do exclusivismo. O que é o exclusivismo? Eu trabalho com exclusivismo e com as imagens do Deus adverso, tanto a teologia, o exclusivismo teológico, mas também as imagens do Deus intolerante e violento, seria isso dentro do cristianismo. Então, o Deus contrário à pluralidade religiosa é um Deus exclusivista. As proposições exclusivistas, elas têm a pretensão de ser uma superioridade em relação às demais. Então, ela é a verdade absoluta, interpretada como a verdade absoluta. E aí nós temos várias formas de exclusivismo. Por exemplo, o exclusivismo da revelação. O mistério, ele se revelou exclusivamente ao meu grupo. E só ao meu grupo, ou a mim, ele se deu a conhecer. Ninguém mais ele se deu a conhecer. Essa é uma forma de exclusivismo. Um outro é, por exemplo, o exclusivismo salvífico. Deus só irá salvar aqueles que pertencem ao meu grupo, não irá salvar a de outros grupos. Ou então o exclusivismo da interpretação, só nosso grupo interpreta com sabedoria e com certeza a palavra de Deus, a Bíblia, por exemplo. Ou então o exclusivismo do grupo religioso, da instituição, o meu grupo é melhor do que os outros, né? Tem o exclusivismo da moral. Nós interpretamos a moral, só nós sabemos qual é a moral correta, só nosso jeito de agir é o agir correto, qualquer outra forma de ação é perversa, é pecado, é erro. Então, essas são formas de exclusivismos que estão ligados ao Deus adverso, né? E esse Deus, ele vem corroborar com isso, né? A imagem de do fiel, do devoto desse Deus adverso, é que esse Deus, ele concorda com tudo isso que está posto. Ele é o desejo dele, é a vontade dele, que seja dessa forma, conforme o meu grupo ou a minha maneira de crer. Essa é uma forma de exclusivismo. Bom, certamente esse conjunto de imagens exclusivistas não favorecem muito, aliás, não favorecem nada, É, qualquer perspectiva de diálogo ou de reconhecimento do pluralismo. Você exatamente. chegou a trabalhar outras perspectivas mais favoráveis também das imagens de Deus? Sim, e aí que eu trabalho na segunda parte da minha tese, que é com a tradição apofática, que é uma tradição de filósofos, sobretudo de filósofos, teólogos e místicos, que trabalham o apofatismo. O apofatismo, ele surge primeiro como discurso, sobretudo na filosofia grega, uma negação do nosso conhecimento de Deus, ele aparece sobretudo no discurso, em Parmênides e Platão, aparece na teologia como uma teologia negativa. Deus, ele não pode ser conhecido em sua natureza, nós podemos conhecê-lo através da sua revelação, da experiência religiosa, mas ele não pode ser abarcado pelo conhecimento humano e nem pela linguagem humana. Um outro elemento, uma outra perspectiva é a perspectiva mística, né?
que então o apofatismo ele aparece como uma renúncia às imagens de Deus, às concepções de Deus. Deus é um mistério muito maior do que as concepções que nós temos. E qualquer pretensão de objetivá-lo, né, categoricamente como verdade absoluta do meu credo, da minha forma de pensar, é um limite que nós impomos a um Deus que é mistério. Essa que é a ideia do apofatismo místico. E eu vou trabalhar com isso na segunda parte da tese. É uma pena a gente ter concluído o tempo aqui para a nossa conversa, né? Mas fica o convite para quem desejar conhecer o seu trabalho acessando o banco de tese e dissertações da PUC Minas para poder ter acesso ao seu trabalho. Muito obrigado, Heber, de você ter participado. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos, inclusive acessar o trabalho do nosso convidado acessando pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religário, Conhecimento e Religião.